Jesus amaldiçoou uma vila de pescadores aqui na região da Galileia pela falta de fé de seus habitantes. Por outro lado, 3 de seus filhos nativos, André, Filipe e Pedro, responderam ao chamado, desistiram de tudo para segui-lo. Shalom para você que acompanha o canal Moreshet Israel. Estamos na vila de Betsaida, ou pelo menos no que restou dela. Ela também é conhecida como Kirbet et El. É uma cidade antiga a 2 quilômetros do Mar da Galileia, no fértil delta do Alto Rio Jordão, quando este entra no Mar da Galileia. Segundo estudiosos, o litoral da área do delta migrou para o norte devido à queda do nível da água causada por um rifteamento tectônico ou sedimentação. O nome Betsaida significa casa de caça ou casa de pesca. O Novo Testamento descreve como um deserto, mas na realidade a tradução está um pouco equivocada. O local é um local de pastagem, não deserto, ok? Então, quando vocês lerem na Bíblia o versículo que diz ele saiu para a região desértica de Betsaida ou deserto de Betsaida, não é deserto como a gente imagina aí no Brasil. É uma região de pastagem. Jesus havia realizado muitas ações poderosas aqui nesta área antes de condenar esta cidade, antes de amaldiçoar. Ele encontrou um cego, não muito longe daqui. Ele também alimentou uma multidão, 5.000 pessoas, foi também aqui perto. E da costa de Betsaida, ou Betsaida, ele foi visto andando sobre o mar da Galileia. No Evangelho de Mateus, Jesus lança 3 ais sobre as cidades de Corazim, Cafarnaum e Betsaida, por não haverem se arrependido de seus pecados e visto as grandes virtudes que Jesus fez aqui e nem acreditaram. Então Jesus disse que haveria menos rigor para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Apesar da cegueira espiritual dos habitantes locais, Betsaida é uma das cidades mais mencionadas no Novo Testamento. De fato, 3 cidades, Betsaida, Corazim e Tabra, formam um triângulo evangélico, cuja base é a cidade de Cafarnaum, no extremo noroeste do Mar da Galileia, dentro da qual aproximadamente 80% do ministério de Jesus foi exercido. De acordo com os evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus, Lucas. O escritor romano do século I, Plínio o Velho, chamou Betsaida de uma das 4 cidades adoráveis do Mar da Galileia. No entanto, Cafarnaum e Corazim, Betsaida foram abandonadas e esquecidas por muitos séculos. Isso talvez por causa da maldição que Jesus lançou sobre essas cidades. De fato, os estudiosos não sabem se haveria 2 cidades chamadas Betsaida aqui na região. Esta onde nós estamos, que está a oeste do Rio Jordão e entra no Mar da Galileia, e a outra a leste. Mas o local reivindicado pelos arqueólogos como Betsaida fica aqui em Et El, a leste do Jordão, 2 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Outros são a favor de outra cidade localizada logo mais abaixo, chamada El Araj, perto da costa noroeste do lago, ou seja, do Mar da Galileia. E o local ainda está sendo escavado. A localização de Et El, onde estamos, sugerida pela primeira vez pelo estudioso americano Edward Robson em 1839, apresenta um outro enigma. Como uma vila de pescadores poderia estar tão longe da água?
E a resposta oferecida é que a paisagem aqui mudou desde a época de Jesus. E uma sugestão é que um terremoto tenha levantado o Et-El e o Mar da Galileia tenha baixado o seu nível, diminuído o tamanho. Lembra que eu falei no início sobre rift tectônico? Então, com um terremoto, um possível terremoto, houve uma elevação aqui desta área. Então, Et-El ficou bem mais alta do que o Mar da Galileia. E isso causou com que houvesse o escoamento da água. Eu vou pedir a Vado para a gente levantar aqui, para ele mostrar a distância de onde estamos, de Betsaida, para o Mar da Galileia. Se aproxima aqui, Vado. Mais ou menos 2 quilômetros. Então esta é a pergunta que não quer calar. Como uma vila de pescadores pode estar essa distância? Então a resposta, como eu falei, o rift tectônico. No ano 30 depois de Cristo, mais ou menos na época em que Jesus foi crucificado, o governador local Filipe, o filho de Herodes o Grande, elevou a vila de pescadores de Betsaida ao status de cidade e nomeou-a Betsaida Júlias, em homenagem à esposa do imperador Augusto. Betsaida Júlias continha populações gentias, de assírios e também de judeus, e aparentemente continuou a existir depois da revolta judaica no ano entre 66 e 74 depois de Cristo, mas declinou no século III e provavelmente foi destruída pela invasão assíria no século VIII. Desde então, só ruínas. Visitando Betsaida hoje, você se depara com ruínas impressionantes. E eu estou aqui em frente a um portão que possivelmente pertencia a uma cidade fortificada da época dos cananeus. E possivelmente essa cidade é chamada de Geshur ou Jesur. Mas a referência que eu vou dar a vocês é em 1 Samuel 27 e 8 e 2 Samuel 13, de 24 a 38. Então, aqui, para esta cidade, possivelmente Davi fugiu de Saul. As escavações aqui do local incluem uma casa pertencente a um pescador e é chamada hoje Casa do Pescador. E também, aparentemente, foi descoberta uma adega. Eles também encontraram uma moeda romana de ouro do século II depois de Cristo. E os escavadores também acreditam que a vila de pescadores aqui era um importante centro de processamento de peixes, secagem e salga, na época de Jesus e seus discípulos. Esta colina de Et-El ou Betsaida foi também usada como um bunker sírio antes de 1967. E esta área aqui era toda minada, ou seja, haviam bombas enterradas aqui neste local. Mas somente após a Guerra dos 6 Dias é que houve acesso a esta área aqui, desde a parte leste do Rio Jordão, e a busca arqueológica começou. Mas só em 1987, depois que o arqueólogo Rami Arav reconheceu o significado de Et-El, enquanto explorava essa área aqui, que começaram as escavações propriamente ditas em Betsaida. As ruínas aqui estão abertas ao público e são um local histórico e arqueológico altamente recomendado. Eu recomendo a você, procure o seu agente de viagens quando você estiver em Israel e inclua Betsaida no programa, no roteiro de vocês, tá? Porque existe uma importância muito grande para vocês, peregrinos cristãos. Não é? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouco mais de Betsaida e que este vídeo, tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós vimos aqui, as imagens, sejam para fomentar mais ainda a visita de vocês aqui em Israel. Shalom, shalom.